Me chamo Dayana, e este fato ocorreu na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais, no ano de 2005. Na época, eu tinha 15 anos e passei a frequentar uma igreja evangélica pentecostal com a minha mãe, que se chamava Rosalva. Nessa igreja, frequentemente, o pastor sempre fazia sessões de exorcismo com os membros que se manifestavam. Era muito comum ele pedir para todos fecharmos os olhos e orar pela pessoa que caía endemoniada. E isso ocorria com frequência durante os cultos de quarta-feira e domingo. Eram sempre espíritos de Pombagira, Exu Caveira, dentre outros. A minha mãe tinha o costume de sempre convidar pessoas para ir nessa igreja, pois o pastor de lá era um homem com um dom incrível de afastar o mal que agia na vida das pessoas. E assim, ele as libertava de vícios de drogas e de bebidas. E por meio da fé e oração, a vida da pessoa começava a andar. E assim, era mais uma alma ganha para Deus. Acontece que certo dia, por volta de 7 da noite, a minha mãe varria a porta de casa. A nossa rua era bem deserta. Então, ela observou um homem passando pela nossa rua. Até aí tudo bem, mas o homem parecia passar mal. Ele gritava, urrava e rosnava, caía no chão e se debatia. A minha mãe, acreditando que ele estava possuído ou passando mal, ela encheu um balde com água e orou sobre o homem e sobre a água no balde. Em seguida, ela jogou a água no homem. Incrivelmente, ele voltou ao normal. Ele agradeceu à minha mãe e disse que desde que nasceu foi amaldiçoado por uma tia invejosa, que não podia ter filhos. Então, a partir daquele momento, ele passou a ter essas crises e se transformar numa coisa horrenda. E vagava pelas matas à procura de carne e sangue fresco. A minha mãe, muito ingênua, logo disse que essa tia dele não somente o amaldiçoou, mas também ela fez um trabalho de magia negra na vida dele. E por consequência disso, um demônio muito poderoso estava tomando o controle do corpo dele. E se ele não procurasse um tratamento espiritual, esse demônio tomaria o controle por completo e o mataria. Em seguida, ela o convidou para ir com ela no culto de domingo, pois lá Deus o libertaria. O coitado, sem muita opção, concordou e disse que passaria na nossa casa às 19 horas em ponto, para todos nós irmos juntos. Cheguei até a achar que era apenas um bêbado sem noção e que com certeza no domingo ele nem lembraria de ir para o culto conosco. Mas para minha surpresa, ele apareceu. E assim, fomos nós três juntos para o culto. O tempo estava de chuva. Então, assim que cruzamos a esquina da igreja, começou a cair uma forte chuva. Chegamos lá bem na hora do louvor. E pouco antes de acabar o louvor, aquele homem começou a se manifestar. Bem, eu diria se transformar, pois imediatamente o pastor começou a orar sobre ele e pediu que todos os irmãos fechassem os olhos e orassem também. Na igreja deveria ter mais ou menos umas 15 pessoas. E como eu sou muito curiosa, eu fiquei de olhos abertos. O homem estava caído perto do altar. Ele estava no chão, imóvel, e 2 diáconos seguravam ele. Percebi que o homem era branco, porém estava ficando negro,
Os diáconos se afastaram dele. Então eu pude ver que eram pelos que nasciam no seu corpo. O pastor continuou orando. E como eu estava com muito medo, eu fechei os olhos. E foi aí que eu escutei o pastor dizendo um palavrão. Ele disse: "Puta que pariu!" Então eu abri os olhos novamente e vi que o homem já havia se transformado por completo em uma fera. Ele estava enorme, bem mais alto do que era a princípio. O seu corpo estava coberto por uma pelagem negra. A sua cabeça parecia a de um cachorro, com focinho longo, dentes caninos e orelhas pontiagudas. As pessoas começaram a se levantarem assustadas, e o pastor pedia para ninguém sair do lugar, e que era para todo mundo fechar os olhos e apenas orar. Eu estava em total pânico, pois nunca havia presenciado algo do tipo, e não conseguia fechar os olhos. Então a criatura se levantou e se pôs de pé. Estalou o pescoço em ambos os lados e em seguida pegou o pastor pelo pescoço e o arremessou a uns 5 metros de distância. Eu e outras pessoas gritávamos, e só me lembro do pastor levantando com a mão erguida na direção da criatura, orando. Houve então um estouro, e todas as luzes da igreja explodiram, e nós ficamos totalmente no escuro. Então eu vi a silhueta da criatura correr em direção à saída da igreja e se mandar dali. Quem conhece Antônio Dias sabe que essa roça é meio que deserta à noite. Ainda mais que chovia bastante naquela noite. Os diáconos fecharam a porta da igreja e todos nós ficamos ali dentro, orando por horas. Depois da oração, o pastor disse que Deus libertaria a alma daquele homem, pois o demônio fugiu porque não era páreo para Deus. Mas sei lá, para mim aquilo era um lobisomem. Depois daquele dia, eu nunca mais vi aquele homem pela cidade. Provavelmente ele se mudou para outro lugar, pois agora os fofoqueiros de Antônio Dias sabiam do seu segredo. Mas espero, do fundo do meu coração, que ele esteja bem, pois apesar dele ser um lobisomem, eu sei que não é por escolha dele. E eu sempre oro por ele durante a noite, para que Deus o liberte dessa maldição. Boa noite. Olá, me chamo Gustavo e tenho 18 anos. O que vou contar aqui se passou quando eu tinha por volta de 12 anos de idade. Eu morava em uma cidade bem pequena de São Paulo, chamada Mirassol. E lá haviam algumas casas abandonadas. Como eu era o menor da turma, sempre me colocavam para fazer as coisas erradas. Sendo que certa vez, um dos meus amigos, que se chamava Kleber, deu a ideia de entrarmos em uma dessas tais casas abandonadas. E eu, como sempre gostei de aventuras, resolvi topar a ideia de entrar na tal casa. A história dessa casa era mesmo de arrepiar. Diziam que quem morava lá era um senhor muito mal-humorado, que vivia brigando com as crianças. Eu não era dessa época. Ele morreu por volta do ano 2000. E eu me mudei para lá no ano seguinte. E ninguém nunca descobriu a causa da morte do senhor Mateus. Bem, nunca me esquecerei desse dia. Era uma tarde e estava escurecendo. Estava um pouco frio,
e ameaçava chover. Isso não era muito preocupante por lá, pois a cidade era bem quente. Eu, o Kleber e mais um amigo nosso, que se chamava André, estávamos prontos para entrar na casa. E para chegar até lá, tínhamos que atravessar uma mata. E como não era muito longe, logo chegamos até a tal casa. O André só tinha tamanho, porque antes mesmo de acontecer alguma coisa, ele já estava pedindo para ir embora. Confesso que eu estava com um pouco de medo. E fiquei com mais medo ainda depois do que vi. Quando estávamos nos aproximando da porta de entrada da casa, olhei para a janela do segundo andar e o que vi não foi nada agradável. Era a figura de um homem nos olhando fixamente com um olhar frio e de arrepiar. E como eu sabia que não iriam acreditar em mim, resolvi ficar na minha e não falei nada aos dois. Bem, isso foi muito errado da minha parte. Chegamos até a porta e tentamos abri-la, mas ela estava fechada. Talvez isso fosse um sinal para sairmos dali correndo, mas a nossa curiosidade foi muito maior do que qualquer outra coisa. Então, percebemos uma das janelas entreaberta. A forçamos um pouco, mas como a casa estava fechada há muito tempo, as janelas estavam um pouco enferrujadas e duras para abrir. Finalmente, conseguimos abrir um espaço que dava para nós três passarmos. Então, pulamos a janela e entramos na casa. O Kleber havia levado algumas lanternas, que ele pegou emprestado com um primo dele. Logo, acendemos as lanternas e fomos à procura de alguma coisa que nos interessasse. O André estava com muito medo. Já o Kleber, nem tanto. E eu já estava começando a achar que não havia sido uma boa ideia a gente ter ido até essa casa. Bem, e eu estava certo. Em um determinado momento, um forte barulho de coisas caindo veio do andar de cima. E nós três tomamos um baita susto. Ficamos paralisados quando olhamos para a escada que dava acesso ao segundo andar. E havia um homem de aparência velha e muito branca, que parecia estar congelado. Nesta hora, eu senti mais frio do que o normal. E o homem logo começou a descer as escadas em nossa direção. E cada vez que descia um degrau, aumentava a velocidade dos seus passos. Eu não pensei duas vezes e corri para uma porta que havia a mais ou menos uns 5 metros de onde estávamos. E em seguida vieram os dois apavorados atrás de mim, gritando feito loucos. Fechamos a porta rapidamente, achando que estávamos seguros. Mas quando nos viramos, ali estava a criatura nos olhando fixamente de novo. Entrei em choque. A criatura começou a gritar para a gente sair dali de imediato. Nós não pensamos mais em nada, a não ser correr em direção à janela em que entramos. Eu fui o primeiro a sair. Me joguei para fora e corri, esquecendo os outros dois. Quando cheguei em casa, a minha mãe estava desesperada, me procurando pela vizinhança. Já era por volta de meia-noite. E isso era completamente impossível, pois quando entramos na casa era por volta de 7 da noite e ficamos ali no máximo por meia hora. Então, como seria possível ser meia-noite? Contei para minha mãe tudo o que havia acontecido, mas ela não acreditou. Porém,
Eu sei bem o que vi e o que passei naquela noite terrível. E às vezes fico me perguntando se fiquei preso em algum lapso temporal. E aquela aparição talvez fosse um ser de outra dimensão. Ou talvez até mesmo um fantasma. Bem, acho que nunca vou saber a resposta. Boa noite.